pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje gravando mais um Wealth Planning Connection. Hoje estamos recebendo aqui para conversar com a gente Marcelo Coscarelli. Marcelo, vasta experiência no mercado offshore e hoje ele é o CEO da nossa operação em Miami, na XP International. Então a gente vai conversar um pouquinho com ele aqui sobre o mercado internacional, sobre a importância desse pedaço do investimento do cliente estar fora do Brasil, como é que isso faz com que você consiga otimizar a gestão do patrimônio do cliente no longo prazo. E a gente vai bater um papo com ele aqui hoje sobre mercado internacional. Marcelo, prazer estar aqui com você. Obrigado, Folino. Eu acho que vai ser um papo bem legal aqui. Eu queria começar um pouco contando um pouco da tua história, a tua experiência, como é que foi essa tua jornada até agora no mercado offshore. Eu sei que você tem muita experiência em relação a isso. Compartilha com a gente um pouquinho isso, por favor. Claro. Eu sou um especialista de offshore, né? Eu tive o privilégio de trabalhar em grandes casas, sempre nos últimos 20 anos no mercado de wealth management offshore. Eu tenho 30 anos de experiência no mercado financeiro, mais 20 anos em wealth management. Então passei por casas como o Citi, o Itaú, o UBS, mais recentemente o EFG como responsável pela operação das Américas do EFG e sempre no exterior. Ou seja, lá tenho 16 anos que estou em Miami, passei por Londres, pela Suíça, por Nova York e por aí vai. Legal, muito bom. E já entrando um pouquinho no nosso tema, a gente tem falado muito, acho que é cada vez mais frequente essa conversa com os nossos clientes aqui em relação à questão dos investimentos offshore. Você como um especialista no assunto, como é que você entende que a gente pode se aproveitar do momento que a gente tem hoje no mercado, do momento que a XP tem em relação a todo esse desenvolvimento do nosso business offshore, para poder trazer para dentro das carteiras dos clientes ou do patrimônio do cliente essa conversa mais estruturada em relação ao offshore? Como é que você entende isso, por favor? Olha, eu acho que o primeiro passo é entender por que o offshore, né? Por que o offshore é importante. E eu sempre vejo o offshore com duas funções muito importantes na vida do cliente, na saúde financeira do cliente. A primeira é ter realmente uma exposição e uma alocação global, né? Então, quando qualquer planejamento de risco e retorno, você precisa ter uma completude da sua alocação. E hoje a realidade é que você não consegue fazer isso simplesmente com a posição onshore, né? O Brasil representa 1% do PIB mundial, algo assim. Se você olhar o que é o mercado de capitais americano, é um gigante. Não dá nem para descrever comparado com o resto do mundo. Então não existe uma alocação global efetiva sem você ter o offshore. Então o primeiro aspecto do porquê é realmente ter uma visão global, uma visão completa da alocação. Ou seja, qualquer estratégia de investimento que se propõe a ter uma diversificação global e uma exposição tem que passar pelo offshore. O segundo aspecto, o segundo porquê, na minha opinião, é mais estrutural e mais individual para o cliente, né? É mais estrutural no balanço do cliente, quando ele vê qual é a alocação que o cliente deveria ter em moeda forte, seja porque tem planos de vida, filhos estudando no exterior, tem planos de se estabelecer, de ter uma segunda residência eventualmente, ou simplesmente para gerenciar o risco de moeda, o risco soberano. Então, eu sempre aconselho os clientes a pensarem na alocação, ou seja, é algo mais tático, mais integrado à estratégia global, e pensar realmente o que eu preciso. O que eu preciso de proteção, o que eu preciso de estrutura no meu balanço, e aí a gente conversa sobre o que é a alocação ideal no offshore. Perfeito. Gabriel. Marcelo, obrigado pela presença aqui, super prazer receber você no nosso podcast. E você falou em proteção. Proteção é uma palavra que no nosso tema de Wealth Planning surge bastante, né? Quando a gente conversa com as famílias, talvez para o nosso mundo aqui, o offshore ele esteja realmente muito vinculado a essa história de proteção patrimonial. A gente brinca que não existe blindagem, né, Folino? Mas a proteção sim existe e, na nossa visão, o offshore é a forma mais forte de alcançar essa proteção. E eu queria te fazer uma pergunta, na sua experiência, se esse viés de proteção patrimonial
costuma incentivar aquele cliente empresário, aquela família empresária brasileira que de alguma forma toma risco no Brasil, né? A gente tem muitos clientes empresários aqui que têm questões trabalhistas, tributárias, cíveis, ambientais, uma série de discussões que surgem nesse contexto da administração da companhia familiar. E no tema de proteção patrimonial, como eu falei, eu sempre acredito que cruzar a fronteira, ter um pedaço da sua liquidez no exterior, tende a ser a forma mais eficiente de gerenciar esse risco. Você concorda com essa visão, Marcelo? Na sua experiência, essa história de proteção patrimonial está muito atrelada ao offshore? Eu concordo inteiramente. Acho que os empresários brasileiros têm uma exposição natural ao Brasil que é desproporcional, né? Fizeram dinheiro no Brasil, então o seu negócio estão expostos ao ambiente do Brasil, estão expostos aos riscos do Brasil, né? E o offshore talvez seja a única maneira de realmente você diversificar, né, desses riscos que você não consegue desconectar da atividade deles. E certamente eles são, a gente brinca que a gente não é parte do sucesso, a gente ajuda a preservar o sucesso, né? Porque o sucesso vem da atividade que eles têm. E o offshore é exatamente isso, não é um caminho necessariamente para se criar uma riqueza, é um caminho para se proteger a riqueza. E se você for pensar, como você falou, Campoy, em que eles estão expostos no dia a dia, o que o empresário brasileiro especialmente está exposto no dia a dia, o offshore é um ativo, uma exposição que é o único que tem uma correlação negativa com o risco do Brasil e o risco do negócio deles. Então, concordo inteiramente com a sua afirmação. Legal, já vou emendar uma próxima aqui. Legal, convencemos o cliente que é importante ter um pedaço da carteira lá fora. E aí vem a segunda dúvida, né? Bom, como é que eu vou compor a minha carteira de investimentos do exterior? E a gente percebe ainda assim um viés muito forte com o Brasil, né? Muitos clientes que querem iniciar o relacionamento lá fora, mas mantendo algum lastro aqui com empresas brasileiras que emitem papéis do exterior, né? É curioso isso, né? Como é que a gente mostra para o cliente que diversificação não é simplesmente abrir uma conta lá fora e começar a investir, né? Tem que pensar bem no allocation aí da carteira. Essa é uma conversa sempre muito interessante, né? Porque as pessoas têm a tendência, o home bias é real, né? Todos nós temos, né? Sim, sempre. Todas as nacionalidades têm, como brasileiro não é diferente, é muito mais confortável ter um nome que você conhece e reconhece no seu extrato do que algo que você não está familiarizado com isso. Mas o meu diálogo é sempre o mesmo. Eu acho que lembrar o porquê que a gente conversou no começo, né? O porquê do offshore e mostrar que diversificação é um benefício, né? Que a exposição a outros ativos é muito importante. E aí você consegue demonstrar e educar as pessoas em ver, olha, um portfólio que continua com papéis com exposição brasileira, você não está diversificando nada, não está diversificando nem moeda, para falar a verdade, né? Então essa é a primeira discussão, e eu acho que o primeiro passo de um portfólio, aliás, é o segundo passo, porque a gente tem que falar em estrutura, como investir, e eu acho que isso aí vocês podem responder mais do que eu. Mas o primeiro passo é realmente entender que é uma alocação global, equilibrada, entender como é que você pode usar o que a gente faz já em termos de otimização de portfólios e carteiras balanceadas e uma alocação estratégica é o primeiro passo, é o nível básico de investir. Acho que o segundo diálogo que eu gosto de ter é sobre o que vai ser o approach tático do portfólio, né? Eu acho que todo mundo gosta de oportunidades. A gente tem sempre diálogos e a gente usa a inteligência que a gente cria dentro de casa para identificar oportunidades que não são estratégicas, que não são de longo prazo, mas que no médio e curto prazo podem fazer sentido. E alguns clientes gostam de se expor a essas tendências que são mais no curto prazo, e é sempre muito importante a gente ter essa discussão e planejar antes, né? Qual que é a parte do seu portfólio que você vai expor a essas jogadas táticas que por natureza tem um risco um pouco maior e uma volatilidade maior, né? E eu sempre deixo a alocação ao home bias, ao Brasil,
a terceira etapa do portfólio, né? Porque eu acho que é natural, é saudável você ainda querer alguma exposição. Lembra que um dos porquês que eu falei do offshore é uma posição estrutural, né, do seu balanço, para uma proteção geral que talvez vá além da diversificação global. Tá? Então é natural que nessa posição estrutural você ainda queira ter uma exposição no Brasil. Seja porque é um hedge natural ao setor do que o empresário está envolvido, seja porque é um complemento da exposição que ele tem. Então eu acho que é muito saudável ter isso, mas eu passo por essa etapa. Alocação global estratégica, alocação tática, e assim vamos falar sobre o que é a exposição que ainda é importante ter residual ao Brasil. Tá legal. Essa questão da alocação em Brasil é muito interessante, né? Porque é totalmente psicológica, né? Eu acho que é você tentar achar um porto seguro. E no final do dia, ainda tem muita taxa nesses papéis, né? Porque o Brasil ainda é visto como um país emergente, assim, não é uma economia no mercado de investimentos. Então, os papéis das nossas empresas ainda pagam muita taxa fora do Brasil. Então, o brasileiro também tem essa tendência de buscar essa remuneração. Mas eu queria... e aí tem aquela pergunta que não quer calar, né? Que todo mundo pergunta pra gente. Tá bom, legal, eu quero fazer investimento exterior, mas quanto? Quanto é o percentual mágico da carteira que deve estar lá fora? Eu queria te ouvir um pouco. Eu sei que esse número é difícil de a gente ter, mas com a tua experiência, assim, o que você acha que faz sentido? Olha, eu acho que esse é um número individual, né? Mas, e depende muito de qual... eu falei sobre uma posição estrutural, uma posição do balanço do cliente. Eu acho que um cliente que está numa fase de vida onde ainda está acumulando para alguns sonhos ou alguns planos de eu quero meus filhos estudando no exterior, eu quero comprar uma casa, uma segunda casa em algum lugar, talvez essa alocação seja maior no curto prazo. Mas, então é difícil ter um número mágico, tá? Mas eu imagino que um cliente, um portfólio saudável, eu já vi algumas análises que diz que entre 20% e 30% de reserva de valor, de reserva de riqueza, é sempre um número mínimo saudável para se ter no exterior, para se ter em moeda forte. Eu acho que é individual, mas eu acho que esse patamar é um bom ponto para começar um diálogo. No final do dia, aquilo que não te faz perder o sono, né? Aquilo que você fica confortável. Né? E paz, né? E tranquilidade é algo que é, né, como diz a outra empresa, priceless. É isso aí, isso mesmo, legal. É engraçado, a gente tem clientes com 1%, 2%, 5% da carteira no exterior e tem clientes com 80%, 90%. É muito essa questão do psicológico, do quanto te traz essa paz, né? Da sua necessidade em relação a essa proteção. Queria te ouvir um pouquinho também em relação a essa história do câmbio, né? A gente também sente um pouco de receio aqui de clientes no sentido de, pô, legal, entendi, quero fazer, mas acho que o dólar tá caro, né? Sempre vem essa afirmação. E o dólar tá caro há muito tempo, né? Parece que aqueles clientes que estavam esperando ali oportunidades estão ficando cada vez mais distantes ali dessa oportunidade que não volta, né? Como é que você enxerga essa história do câmbio sem ter que fazer previsão nenhuma? Porque eu já aprendi que o câmbio foi feito para economista, né? Ficar bem humilde, né? Então, exatamente. Como é que você enxerga isso ao longo aí da sua experiência, essa influência do fator câmbio nessa decisão de mandar ou não mandar o dinheiro para fora? Capaz de contar uma história. Eu fiz o meu mestrado na Universidade de Chicago e uma das minhas primeiras aulas de um professor de investimento que chegou na aula e falou assim: eu sei que tem muita gente aqui de mercados emergentes da Europa, são uma classe internacional, então muita gente tem muito interesse em moeda. Eu vou falar tudo que vocês precisam saber sobre moeda nessa aula de hoje. 3 coisas podem acontecer. A moeda pode subir, pode cair ou pode ficar igual. E é tudo isso que eu vou falar. Pronto. Então eu volto ao ponto, tá? De estrutural. Tá? Eu acho que flutuação de moeda é algo muito pouco relevante na posição estrutural no longo prazo. Tá? Então, o brasileiro tem a tendência de ser um especialista em câmbio, tá? Mas tem também um viés que é muito perigoso, um viés de dar peso maior à moeda
do que na alocação estratégica. Tá? E um viés que se distorce até um ponto em que você falou, né, o dólar continua caro e ficando mais caro. Né? E você vê um comportamento em que o investidor vê a moeda subir 20%, acha caro. A moeda cai 10% daquele nível, já acha barato. Né? Ou seja, o caro e o barato é muito relativo, é muito pessoal, é muito psicológico. Então o que eu sempre falo é, moeda é passageiro, o que importa é a alocação. Então tentar acertar o tempo de câmbio é uma missão impossível, ingrata e não deve ser perseguida, na minha opinião. Legal. Bom, estamos chegando ao fim aqui da nossa conversa. Queria te agradecer muito aí pela tua participação, muito ilustrativa. Tenho certeza que os nossos clientes aqui vão aproveitar bastante as informações que a gente passou aqui. Obrigado mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite e ter participado aqui do nosso bate-papo. Prazer foi meu. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado.